Eu vim falar aqui hoje sobre um dos assuntos mais interessantes do mundo, né? Que é o futuro. E quando a gente fala de futuro, inevitavelmente a gente se depara com paradigmas, quebra de paradigmas e mais do que isso, com o surgimento de macro-revoluções. E só para vocês entenderem, dentro dessas macro-revoluções, existem as macro-revoluções estabelecidas, aquelas como a internet que chegaram e a gente não teve tempo, né, de se preparar, assim como a manufatura aditiva, também conhecida como impressão em 3D, a realidade virtual, a robótica. E a gente vai falar aqui também um pouco sobre essas macro-revoluções emergentes. E para essa sim, a gente tem tempo de se preparar e olhar com cuidado para o futuro. E elas são a inteligência artificial, o cyber sapiens e o pós-humanismo, tá? A primeira delas que eu quero falar um pouquinho hoje é a manufatura aditiva, também conhecida como prototipagem customizada. E o que a gente sabe sobre a manufatura aditiva hoje é que a habilidade que a gente vai ter de imprimir o que a gente quiser nas nossas casas vai fazer, inevitavelmente, com que as empresas tenham que pensar em qual que é o papel delas na vida dos consumidores. A gente está falando de 2012 já, impressões de pizzas, hambúrgueres, cookies, inclusive o ano passado foi impresso uma semente que foi plantada, germinada e comida. Então a gente vê um futuro fantástico para alimentos com a impressão em 3D. Em 2014 foi impresso um carro inteiramente em 3D durante um congresso de tecnologia feito pela Local Motors, inclusive. E não obstante, em 2017 a gente vai ver uma ponte que se auto-imprime, feita pela MX3D lá em Amsterdã, na Holanda. São também casas. A gente fala de técnicas avançadas e revolucionárias como, por exemplo, contour crafting, que são impressas hoje aqui e já são possíveis serem impressas em lugares como a Lua, por exemplo. Então são ambientes fantásticos que a gente vai construir e vai dar base, inclusive, para a impressão de órgãos em 2025, como foi feito pelo Anthony Ayala. É um protótipo apenas, mas a gente sabe que daqui a 4 anos a gente vai conseguir ter tecidos totalmente impressos, vascularizados e funcionais com bioimpressoras. Isso é maravilhoso, porque quando a gente fala de futuro e quando a gente fala dessas macro-revoluções, o que é importante a gente saber é que elas deixam valores. E esses valores, sim, a gente pode aplicar no agora. E o que a macro-revolução da manufatura aditiva deixa como valor é a vida sob demanda, é acessibilidade, flexibilidade, é conveniência, é a permissão de customização e personalização de absolutamente todos os aspectos da nossa vida. E é também a questão de desenhar marcas com corações, marcas que realmente se conectem com as nossas emoções. E aí a gente vai para a segunda macro-revolução, que é a realidade virtual. A realidade virtual, a palavra-chave é simulação. E ela oferece uma mudança totalmente diferente na nossa perspectiva. O que em algum momento a gente via, agora a gente vive experiências dentro de um cenário simulado. E foi com base nisso que a gente desenvolveu uma plataforma de pesquisa. Então a gente simula diferentes ambientes, coloca pessoas para viver esses diferentes ambientes e a gente consegue medir o que essas pessoas dizem com base na percepção que elas têm, a imaginação e também os dados biológicos, a mensuração de dados biológicos. E não é à toa que a realidade virtual, o principal valor que ela deixa para a gente é justamente esse mecanismo de empatia, você se colocar no papel de outra pessoa. Então a gente consegue finalmente entender questões tão importantes para a nossa sociedade, como, por exemplo, a discriminação de gênero ou a condição sob os quais vivem os refugiados de guerras, como foi muito bem salientados. A gente fala também da quantificação de tudo, tanto de aspectos
funcionais de como você olha, por onde você está andando, como emocionais, microexpressões, leitura corporal, tudo isso de uma forma quantificada. A gente vê também uma mudança muito drástica de multi para omnicanais. Tudo vira canal. A gente sai de websites, né, que são ambientes totalmente estáticos, para web environments, ambientes em 3D, onde, sem dúvida alguma, o pagamento, né, é uma característica muito importante, um dos valores mais importantes que a gente tem que alavancar junto com essa macro-revolução. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre robótica, a última macro-revolução dentre as estabelecidas. E a robótica, a palavra-chave é automação, sem dúvida alguma. E a gente consegue observar o padrão, né? Vocês conseguem observar o padrão das imagens que ocorrem? Então, primeiro a gente tem pessoas com pessoas, aí a gente tem muitas pessoas com uma máquina, aí a gente tem uma pessoa com muitas máquinas, e a gente vê um futuro de máquinas com máquinas. E é claro, né, falam que a robótica vai substituir o nosso trabalho, e sem dúvida alguma vai substituir muitos dos nossos trabalhos, principalmente com o aperfeiçoamento de robôs multipropósitos, como é o caso do Baxter, que conseguem aprender com a gente fazendo. Mas outra coisa que a gente não fala quando fala de futuro é justamente das oportunidades que a robótica também traz para a gente. São coisas como, por exemplo, a capacidade de aprender a programar de uma forma simplificada por meio de linhas, como o Ozobot faz hoje, ou até mesmo o Nico e o Emotive, que é um sensor que você coloca na cabeça e ele consegue quase que ler o seu pensamento e fazer com que objetos se mexam com a força do seu pensamento. A gente vai ver surgir campos que a gente nunca ouviu falar antes e que vão fazer com que as nossas vidas fiquem muito mais simples. Porque a gente vai ver o crescimento de tecnologias criativas em casa cada vez mais. A gente também, outro aspecto muito importante é a internet das coisas, a era da conectividade, tudo está conectado, o seu sapato está conectado com o seu ar-condicionado e ele é ativado quando você está chegando em casa em dias quentes, uma inteligência fantástica que é permitida por meio dessa era de conectividade e a questão de empoderar pessoas com conhecimento. É nossa obrigação empoderar pessoas com conhecimento, pessoas que saibam e tenham claro qual é o seu propósito diante desse cenário de macro-revoluções, tá bom? E aí agora eu quero fazer essa pergunta para vocês, né? E o que acontece quando a gente tem robôs digitais competindo por trabalhos intelectuais? A boa notícia é que o futuro vai ser maravilhoso. A gente vai ter cada vez mais tempo para nos focar em coisas que realmente importam. E a primeira dessas macro-revoluções emergentes é a inteligência artificial. E a palavra-chave é a engenharia de conhecimento. E o fato é que a inteligência artificial ela vai expandir as nossas mentes, como a eletricidade fez com os nossos músculos alguns anos atrás. E é muito fantástico quando a gente fala de inteligência artificial, porque um dos aspectos mais filosóficos sobre a inteligência artificial é a habilidade que a gente vai ter de conhecer a nós mesmos. São como clones das nossas mentes que permitem com que a gente saiba realmente quem nós somos. Então a gente prevê um futuro fantástico e a gente pode criar esse futuro cada vez mais fantásticos para que a gente possa se focar em coisas que realmente importam. É a automatização quase que da nossa mente também por meio dessa engenharia de conhecimento e técnicas como linguagem natural e o deep learning, que estão cada vez mais desenvolvidas. E não é à toa, quando a gente fala de inteligência artificial, que a gente fala de dados, de informação. Dado é muito importante para a inteligência artificial. É o alimento dos algoritmos. Sem dado, sem informação, a gente não consegue estabelecer essas conexões. Então, é muito importante a gente pensar como a gente está capturando, inclusive, esses dados. Outro aspecto fundamental é que as pessoas acreditam que nós vamos nos robotizar, né? Isso não é verdade. É a máquina que vai criar essa capacidade de se conectar emocionalmente. Quando a gente pensa
em fazer erros, né? A importância de cometer erros. Algo que não erra não é inteligente. Né? É importante que a gente erre e é importante que a gente aprenda cada vez mais com os nossos erros. Indubitavelmente, um dos setores que mais tem a aprender com isso é a educação. É a capacidade de errar e aprender, e errar e aprender e crescer dentro desse cenário que a gente vislumbra. Indo para a quinta macro-revolução tecnológica, que é o Cyber Sapiens. A questão do Cyber Sapiens é justamente essa simbiose tecnológica. A gente vê cada vez mais gadgets tecnológicos acoplados à nossa biologia, como, por exemplo, é o caso do Google Lens, desenvolvido em parceria com uma farmacêutica que chama Novartis, que consegue medir o nível de açúcar no sangue por meio da lágrima. E não é só isso, né? A gente já conhece patentes de lentes que conseguem, por exemplo, gravar e tirar foto com um piscar. Isso é só o começo quando a gente fala dessa simbiose tecnológica e do Cyber Sapiens. A gente vê uma explosão da biotecnologia e isso faz com que a gente pense em implantes não só visuais, mas também cognitivos, implantes medulares. A gente começa a estudar cada vez mais a importância de próteses, de exoesqueletos, de tudo que vai fazer com que não só a gente consiga ter uma solução para deficiências, mas como uma forma da gente conseguir ser cada vez mais capazes. E claro, assim como todas as macro-revoluções têm seus valores, Cyber Sapiens, a gente vai aprender a ir além dos 5 sentidos. A gente vai conseguir ouvir cores, como por exemplo o Neil Harbisson. Por que não cheirar texturas? Por que não desenvolver imaginação como sentido? Criatividade como sentido? Existem forças para a gente conseguir ampliar cada vez mais os nossos sentidos e por meio disso ter uma outra forma de interação e recepção com o mundo. E claro, se inspirar em processos biológicos. Quando a gente se inspira na biologia, poucas chances de algo dar errado, como é o caso do futuro, onde plásticos serão substituídos por fungos, ou até mesmo aquela garrafa que enche sozinha de água, que foi inspirada em besouros na Namíbia, que levantam as asas e conseguem condensar vapor de água e se hidratar e viver. Fantástico o futuro que nos apresenta e o que a gente tem pela frente. E a última macro-revolução é justamente o pós-humanismo. A palavra-chave do pós-humanismo é a transcendência, é esse momento onde o que é biológico, o que é natural, o que é tecnológico, o que é artificial, eles se fundem. A gente não consegue ver e perceber diferenças entre esses aspectos da vida e do futuro, porque a partir do momento que a gente tem a tecnologia crescendo num nível exponencial e a gente chega num ponto que é descrevido pelo Ray Kurzweil como a singularidade, que é um momento onde uma máquina vai ter mais capacidade de processamento do que todos os cérebros humanos juntos na face da Terra. E a gente entra num aspecto da nanotecnologia. Então, em algum momento na revolução anterior, onde a gente tinha gadgets tecnológicos agregados ao nosso corpo, esses nanobots agora passam a estar dentro da nossa corrente sanguínea e conseguem curar doenças de uma forma sem precedentes, como a gente nunca viu antes na vida. E a gente caminha para um futuro de abundância, um futuro onde todos teremos acesso a essas tecnologias. E é claro, é um momento onde as máquinas elas se comunicam com máquinas sem a interação humana. É um momento onde a corrida espacial faz com que a gente finalmente dê a importância, a sustentabilidade como ela merece, e esse momento onde a gente finalmente entende a tecnologia como natureza e a gente consegue olhar para o ato de cozinhar, por exemplo, entender isso como uma tecnologia natural. O mesmo vai acontecer para outras tecnologias que a gente ainda tem um pouco de dificuldade de aceitar nas nossas vidas.
Então, o que é futurologia? Né? Não é leitura de mão, não é leitura de tarô, é uma ciência, e isso é muito importante que fique claro. E não só uma ciência que estuda macro-revoluções, senão como é que o consumo está mudando com esse crescimento exponencial da sociedade por meio da correlação entre pessoas, entre negócios e a própria tecnologia, além de suas intersecções. Então, isso é futurologia. E diferente também do que talvez vocês imaginam, a futurologia, ela não prediz o futuro. Ela cria radares de futuros potenciais, possíveis e prováveis, para que a gente possa escolher qual é o futuro que a gente quer criar, por qual caminho que a gente quer seguir. Esse pensamento linear, que não é mais embutido já em novas gerações, a gente já tem outros pensamentos, levam a gente para outra dimensão, onde não existe mais uma diferença entre passado, presente e futuro. O que existe é o agora. E é o agora, o momento que a gente tem para criar as condições para estar vivo, saudável e sermos melhores nesse futuro. E eu queria fechar com uma frase que sempre me impactou muito, que é: eu sempre me perguntei por que alguém não fazia nada sobre isso, até eu descobrir que eu sou alguém. E todos somos alguém, e todos podemos construir futuros melhores para que a gente consiga viver com cada vez mais ética e harmonia entre todos. Pessoal, muito obrigada.